Às vezes, a raiva que você sente não é sobre o outro. É sobre você, e sobre a vida que você ainda não permitiu viver. Dói admitir isso, mas é aqui que a verdade começa. A raiva que você sente quando vê alguém vivendo o que você sempre quis não é maldade, não é inveja pura, não é um defeito de caráter. É um luto silencioso. É um lembrete doloroso da distância entre quem você é e quem você sabe que poderia ter sido. E talvez seja justamente essa distância que te sufoca. Porque no fundo, você não odeia a pessoa. Você odeia o espelho que ela se tornou. Um espelho que mostra sua coragem engavetada, seus sonhos adiados, suas promessas quebradas. E por mais que você tente se convencer de que não liga, seu inconsciente sabe. Ele sente. Ele reage. Segundo Carl Jung, aquilo que despertamos no outro é sempre um reflexo da nossa própria sombra, e aquela parte rejeitada de nós mesmos que continua viva, esperando ser vista, reconhecida e integrada. E às vezes, o brilho do outro acende exatamente o lugar onde você se apagou. Você já se pegou sentindo um incômodo estranho quando alguém conquista algo que você sempre quis? Não uma raiva explícita, mas um aperto, uma resistência, uma sensação de por que não eu? Talvez tenha tentado justificar dizendo que não é bem assim, que não se importa, que cada um tem seu tempo, mas por dentro, havia um grito. Um grito que você não ousou admitir. Um grito que você empurrou para o fundo, como quem fecha uma porta rápido demais. Mas ele está lá. E ele se manifesta toda vez que a vida te mostra a sua própria falta de coragem. Porque é muito mais fácil chamar de irritação, de antipatia gratuita, de não fui com a cara. É muito mais fácil culpar o outro do que responsabilizar-se pelo abismo entre o que você deseja e o que você faz. É muito mais fácil dizer eles deram sorte do que admitir que você tem medo. Medo de fracassar. Medo de tentar e não conseguir. Medo de ser visto tentando. Medo de mostrar vulnerabilidade. Medo de ocupar um lugar que você acredita não merecer. E enquanto você foge disso, sua alma grita. Sua sombra grita. E o sucesso do outro se torna um gatilho. Um gatilho que te mostra aquilo que você reprimiu. Um gatilho que expõe a dor que você preferiu calar. Mas vamos voltar um pouco. De onde nasceu essa raiva? Por que ela dói tanto? Por que incomoda justamente quando alguém vive o que você queria viver? Jung diria que é porque existe uma parte sua que foi exilada. Uma parte que você enterrou cedo demais. Talvez porque te ensinaram que sonhar era coisa de gente boba. Talvez porque sua família repetia que a vida é assim mesmo. Talvez porque você conviveu com pessoas que desistiram cedo demais e aprendeu a copiar esse modelo. Talvez porque você cresceu ouvindo que você não era bom o suficiente. Ou talvez porque, em algum momento da vida, você tentou e fracassou. E aquilo te marcou como uma cicatriz emocional que você não conseguiu tocar de novo. Desde então, cada pessoa que conquista algo que você desejou aciona essa cicatriz. Não porque você quer derrubar essa pessoa, mas porque, lá no fundo, você queria ter sido corajoso o bastante para ser ela, ou pelo menos para tentar. A raiva vira um lembrete do que você adiou. Um lembrete do que você se negou. Um lembrete do que você merecia viver, mas não viveu. E essa raiva se disfarça bem. Às vezes, ela aparece como julgamento, lá, também, com aquele apoio, até eu. Às vezes, como cinismo, e isso não vai durar. Às vezes, como ressentimento silencioso, porque tudo dá certo para os outros e não para mim. Mas nenhuma dessas frases é realmente sobre o outro. Todas são sobre você. Sobre a sua sombra, sobre o seu inconsciente, sobre o pedaço de você que clama por liberdade, mas que você insiste em manter preso. É quase como olhar para uma janela que dá para a vida que você recusou. E isso dói. Mas perceba, você não tem culpa por sentir isso. Esse sentimento não te torna uma pessoa ruim. Ele te torna humano. Humano e ferido. Porque a raiva nem sempre é raiva. Às vezes,
é tristeza comprimida. Às vezes, é frustração engolida. Às vezes, é saudade da pessoa que você poderia ter sido. E quando você finalmente encara esse sentimento com honestidade, algo começa a mudar. Você percebe que por trás da raiva existe um desejo. Por trás do desejo existe um sonho. Por trás do sonho existe uma criança interior que acreditou que era possível. E por trás dessa criança existe uma dor. Uma dor antiga, que precisa ser ouvida. Carl Jung dizia: tudo que te irrita no outro é uma porta para entender algo sobre você. E talvez essa seja a porta que você tem evitado abrir. Porque é difícil reconhecer que você não está vivendo a vida que deseja. É difícil admitir que você se acomodou. É difícil aceitar que sua frustração é consequência das escolhas que não fez. É difícil encarar que sua alma está pedindo algo que você insiste em negar. Mas não há cura sem coragem. E não há liberdade sem enfrentar a sombra. A raiva que você sente quando vê alguém vivendo o que você queria viver é, na verdade, um chamado. Um chamado do inconsciente, dizendo: ei, acorda. Isso também era para você. E você sabe disso. Por isso dói tanto. Mas a dor não é o fim. A dor é o começo. O começo de algo que você ainda não teve coragem de olhar, mas que já está pronto para ser tocado. O começo do processo de individuação, quando você decide deixar de ser quem esperam que você seja e começa a ser quem realmente é. É o momento em que você para de fugir da sua sombra e decide integrá-la. O momento em que aceita que aquela vida que o outro viveu também pode ser sua, se você parar de fugir de si mesmo. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora: e a vida não te deve nada. Mas ela te oferece tudo, quando você finalmente se permite. O sucesso do outro não rouba nada seu. A felicidade do outro não diminui a sua. O brilho do outro não apaga o seu. Mas enquanto você continuar olhando para fora com raiva, vai continuar ignorando a chama que está dentro e esperando para acender. A pergunta não é mais: por que eu sinto raiva de quem vive o que eu queria viver? A pergunta agora é: quando foi que eu parei de acreditar que isso também era possível para mim? E mais importante ainda, quando vou começar a viver a vida que meu coração insiste em pedir? Não importa o que aconteceu até aqui. Não importa quem te convenceu a desistir. Não importa quantas vezes você foi ferido, ignorado, desacreditado. Você ainda está vivo. Ainda deseja. Ainda sente. E se sente, é porque não acabou. A raiva que você sente hoje pode ser o combustível que vai te fazer mudar amanhã. Pode ser o empurrão que faltava. Pode ser o estupim da sua transformação. Porque agora você sabe, esse sentimento nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre você. Sobre o que você precisa viver. Sobre o que sua alma está cansada de esperar. No fim, a vida sempre começa quando você decide parar de se esconder. E talvez, esse seja exatamente o momento em que tudo muda. Se este vídeo conversou com algo aí dentro, compartilhe. Não por mim, mas para que mais pessoas entendam que a raiva não é o fim, é o começo da cura. E se quiser continuar caminhando comigo nessa jornada de autoconhecimento, reflexão e profundidade emocional, fique. Tem muito mais esperando por você.